bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos começar a nossa última aula, mais um encontro, mais uma prosa, mais uma conversa, mais uma transmissão de conhecimento, mais um momento que a gente pode ter aí para poder acrescentar um pouco que nós já temos, né? Acredito que muitos de vocês tenham noção, sim, já praticam, sim, fazem a tal da leitura crítica. Portanto, isso aqui é mais um acompanhamento para que vocês possam aprofundar na temática, ok? E o encontro de hoje ele vai se dar por meio da temática leitura crítica e produção acadêmica. Produção acadêmica que eu sou fã, que eu gosto e tenho uma novidade, uma surpresa para vocês ao final do vídeo, ok? Então não percam, assistam até o final esse encontro, essa aula, porque tem uma novidade aí para quem possa interessar. Então vamos lá. Produção acadêmica. O que é que vem ser produção acadêmica? Vamos lá nesse sentido, tá? São trabalhos intelectuais, no nosso caso ligados à educação, é claro, que tem como objetivo produzir, analisar, divulgar conhecimento. Tá? Não tem como. Então, é a produção de artigos, por exemplo, tá? É a produção do seu trabalho de dissertação, de um trabalho de tese de doutorado, ou seja, qualquer construção do conhecimento nós chamamos de produção acadêmica, né? Sempre é fundamentada em algo que já foi pesquisado, em algo que já existe, que são as teorias ou outros estudos científicos. Tem sempre um método a percorrer, e são vários os métodos que nós podemos ter em termos de produção acadêmica, tá? Sempre a linguagem é impessoal, tá? Nada de nós vamos, nós encontramos. Não, não, não. É sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. E como nós estamos em educação, e com certeza vocês irão revalidar seus diplomas em alguma instituição no Brasil, portanto, nós seguimos as regras da ABNT, as regras de normas acadêmicas de como se construir um trabalho acadêmico. Então, são considerados produções acadêmicas artigos, trabalhos de TCC, dissertação, teses de doutorado, capítulos de livros, resumos de trabalhos completos, relatórios de pesquisa, tudo que a gente pode construir conhecimento. Isso que é produção acadêmica, tá? E a finalidade é gerar novos conhecimentos, né? Aprofundar uma discussão que já existe, analisar determinados fenômenos que nós estamos pesquisando, procurando, investigando, que é o caso de vocês. É o caso de vocês que vocês estão aí no caminho, na trajetória de investigar algum foco, algum objeto da sua pesquisa. Então, o que você está fazendo, você está produzindo academicamente o conhecimento. E ó, show de bola, eu estou com vocês, adoro, é minha praia, gosto de fazer isso, dou muita atenção a quem faz e, repito, tem o meu apoio. Tá? Na produção acadêmica é tudo de bom em termos de transferir, em termos de gerar conhecimentos. Tá bom? Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje, que é a leitura crítica ligada à produção acadêmica, é compreender essa relação da leitura e a pesquisa científica, analisar a leitura crítica com base na escrita acadêmica, por exemplo, a construção de um artigo, discutir essas práticas de leitura, refletir sobre autorias, ética na produção acadêmica e, ao final, vou colocar assim com muito detalhe as orientações sobre o trabalho final, que vale 40 pontos. Tá? Que vale 40 pontos. Então preste atenção nesse áudio, nesse vídeo, porque tem aí uma surpresa, tem uma proposta para cada um de vocês, e no sentido de que vocês irão produzir o trabalho final de forma prazerosa e gratificante. Bom, pesquisa começa pela leitura, não tem jeito, tá? Eu tenho que ler e ler
e ler bastante para produzir um conhecimento, ou seja, para escrever. Não tem como eu escrever se eu não me apropriar de uma teoria, de um conhecimento, de uma história. Quando eu digo teoria, é a temática que a gente está pesquisando, é a temática que você vai investigar, sobre qual tema você vai investigar. Formação de professores, violência escolar, inteligência artificial, mudanças climáticas, seja qual for o tema, existe por trás uma teoria, um estudo que já foi feito. Então, o que nós vamos é ler muito sobre esse tema e produzir o nosso conhecimento. E esse conhecimento, por meio de muita leitura, é o referencial teórico que vocês vão escrever, que vocês vão construir ao longo da sua pesquisa, tá? Ora, ler também mostra como é o pesquisador, como que você é, ou como que você pode se comportar mediante o seu trabalho acadêmico, a sua dissertação, a sua tese lá no doutorado, né? Então, assim, quais são os métodos utilizados, os instrumentos de coleta de dados que são importantíssimos? Eu quero pesquisar tal coisa, tá? Ótimo. Para pesquisar isso, para pesquisar qualquer que seja a temática que você está investindo, que você está pretendendo, como é que você quer coletar as informações sobre esse tema? São os instrumentos de coleta de dados, tá? Até porque após coletá-los, você vai analisar esses resultados. Então, assim, tem que ter muita precisão e planejamento no que vou investigar, o que eu vou pesquisar e como é que essa coleta de dados vai ser feita para que eu possa analisar esses resultados. Portanto, olha o último aí. A leitura orienta o desenho metodológico da pesquisa. Sem ler, eu não vou saber o que é que eu vou pesquisar, onde pesquisar, como pesquisar. Portanto, a leitura crítica, ela é intencionalmente planejada. Claro que sim, tá? Porque é um processo que eu vou, ao ler, ao ter esse ato da leitura que a gente chama de crítica, que é uma leitura mais aprofundada, não é o ler por ler, é o ler com uma intenção por trás que é a ter algo bem claro para mim, ser coerente, compreender os entraves que existem naquela leitura, formar leitores críticos, e ter aí um aprofundamento, uma segurança muito maior naquilo que você vai escrever. Tá? Bom, quais são os textos chamados acadêmicos mais do consenso, mais do dia a dia, mais a nossa realidade? São os artigos científicos, as dissertações e as teses, livros que nós temos por vezes muito, ou vamos a alguma biblioteca e pegamos livros, e documentos oficiais. Né? Então, esses são os textos acadêmicos mais encontrados. Dando uma pincelada sobre fichamento crítico, significa eu, ao ler algo, ao ler um conteúdo, eu posso fazer anotações desse conteúdo. Então, se eu estou estudando, seja qual for a temática, a sua temática de investigação, aquilo que você quer, aquilo que é de teu interesse pesquisar, aprofundar um pouco mais no tema, você vai identificar as obras que você for ler, quais são aquelas ideias centrais, se elas estão de acordo com o objeto da sua pesquisa, tá? Fundamentar teoricamente aquilo que você já encontrou, já leu em, em outros instrumentos, né? E ver se aquilo que você leu, onde é que ele pode ser ampliado e o que pode ser questionado para a construção do seu trabalho, na contribuição da sua dissertação ou da sua tese, quiçá, daqui a pouco. Muito cuidado com isso aqui, muito cuidado. Ética na pesquisa e na escrita. Ética, ou seja, eu tenho que reconhecer as fontes que eu li, eu tenho que citar essa fonte de forma adequada, evitar plágio, não façam isso. Plágio é crime, evitar plágio e um compromisso com a verdade científica. Eu vou citar um pouco cada um deles. Vamos lá, tá? Eu vou citar um pouco cada um deles. Reconhecimento de fonte é identificar corretamente aquele texto, aquele livro, aquele artigo, aquele capítulo que eu li, porque é interessante para mim. Eu quero colocá-lo no meu trabalho, eu quero citar esse autor no sentido que as ideias que ele coloca são ideias interessantes para mim. Então, isso é reconhecer
a fonte de uma pesquisa. Bom, citar adequadamente, ou seja, eu devo colocar, após uma ideia construída, após uma ideia é, transcrita, por exemplo, para o nosso trabalho, eu devo citar, de acordo com fulano de tal, blá, 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 ou eu cito a ideia, isso acontece por causa disso, assim, assim, assado. Não foi o Luiz Lapa que criou, eu coloco entre parênteses o autor dessa ideia. Então, isso eu estou sendo ético, citando quem produziu, quem construiu anteriormente aquele pensamento, tá? Muito cuidado. Não apresentar como as suas próprias ideias as palavras e informações de outros, entendeu? Quer dizer, esse evitar plágio está muito relacionado à citação adequada das fontes que eu fui atrás e que eu reconheci, para que não fique aquela coisa, né? Eu escrevi, eu escrevi, eu escrevi, de repente eu vou dar um exemplo aqui, vão descobrir lá na frente que não foi você coisa nenhuma, você pegou de algum local. Então não é correto citar de onde você pegou, que é a fonte dessa pesquisa. Onde é que você pesquisou? De quem foi? Quem foi o autor, tá? Isso significa compromisso com a verdade. Simplesmente divulgar o conhecimento de forma honesta. Simplesmente isso. Ser transparente, sem manipular fake news, sem manipular os dados, os resultados daquilo que eu estou pesquisando, ok? Então, a leitura, no caso de vocês que estão numa pós-graduação, a leitura crítica ela é a base para o seu trabalho, ela é a base, e ele é o que vai sustentar a sua fundamentação teórica, daquilo que você leu, daquilo que você pesquisou, daquilo que você foi atrás, daquilo que você investigou, tá? Bom, os principais desafios de um pesquisador eu chamaria iniciante. Iniciante, pelo menos, eu digo, é aquele que está começando um trabalho, né? Eu, apesar de um pouquinho de experiência em termos de pesquisa e escrever artigo, sempre que eu começo uma nova pesquisa, eu me intitulo, eu me coloco como pesquisador iniciante. Sempre, 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 tá? Para quê? Para que a curiosidade, para que a ética, para que o respeito a quem eu for ler sobre o assunto, quando eu for construir, quando eu for escrever o meu trabalho, um artigo, algo nesse sentido, ele tem que ser fiel. Então eu sempre me coloco como pesquisador iniciante diante de um trabalho que eu estou fazendo. É isso que eu quero dizer, tá? Então, as dificuldades de um pesquisador iniciante, elas são dificuldade para entender a teoria. Por isso que eu falei, quando eu estou iniciando um trabalho cujo tema é novo para mim, eu me coloco como pesquisador iniciante, né? Cuidado com citações, com excesso de citações diretas. Eu vou dar um exemplo muito interessante agora, tá? E a falta desse posicionamento crítico, ou seja, a gente pode ler, podemos até discordar, mas eu tenho que citar fulano de tal disse isso. Eu vou dar um exemplo a vocês de excesso de citações diretas. Olha esse texto aí. Olha esse texto aí. Que eu construí esse texto propositadamente somente com citações diretas. Citação direta significa, abre aspas, eu escrevo literalmente, copia e cola. Mas depois disso eu coloco entre parênteses o nome do autor, o ano e a página que eu peguei isso aí. Dê uma lidinha rápida. Nesse texto, eu me refiro aí à temática sobre a questão de leitura e diálogo. Eu falo que como afirma Freire, abre aspas, blá, 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 fecha aspas, é obrigatório colocar o nome do autor, atenção, 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 estudantes, só a primeira letra com letra maiúscula, as demais com letra minúsculas, tá? Essa é faz parte da norma da BNT número 10.520 que exige isso. Não é mais entre parênteses o nome todo, o sobrenome no caso, né? O sobrenome em letras maiúsculas. Não é errado, tá? É só a primeira letra. Aí continua o texto dizendo que, evidenciando que o pesquisador, nesse sentido, eu cito alguém, destaca que, abre aspas, fecha aspas, enquanto Gil,
ano que eu peguei a fonte do Gil, a página que eu encontrei, enfatiza que blá, 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 blá. Demo, acrescenta. Ou seja, eu estou dando aí, eu citei, olha, vocês ao lerem esse texto, eu citei um, dois, três, quatro, cinco autores como citações diretas. Direta significa copiar, colar, porque me interessa essa frase deles, mas eu tenho que citar a fonte, né? Olha a ética aí, eu citando a fonte. Ah, mas esse excesso de citações diretas não mostra o quanto eu posso construir, eu posso ler o que Freire falou, o que Severino disse, o que Gil enfatizou, o que o Demo construiu, o que Resnick apresentou, e na ideia deles eu construí o meu texto. Então, isso é que é excesso de citações. Eu estou construindo um texto com a fala dos outros, apenas isso. Agora, presta atenção, olha agora a tela, fica ligado se eu retirar todos esses nomes dos autores. Presta atenção na montagem que eu vou fazer retirando os nomes dos autores. Olha lá, retirei o nome dos autores. Se você lê, a pesquisa científica, blá, 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 bum, 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 tem todo o sentido essas frases ser o nome dos autores. Como se eu, como se você, como se alguém tivesse escrito essa frase sem as autorias. Só que isso é plágio. Cuidado, plágio é crime. Eu já eu tenho presenciado, olha, algumas situações de plágio de colegas outros em algumas faculdades que, olha, é um sufoco. Cuidado, não seja tentado a isso, tá? Plágio é crime. Bom, desafios desse pesquisador iniciante. Meus desafios quando eu estou iniciando um trabalho, uma pesquisa, uma investigação nova, quando eu vou escrever algo novo, eu me coloco no papel de pesquisador iniciante. Bom, exemplo de plágio: copiar um texto de livro ou artigo e não citar o autor. Ponto final. Parafrasear, quer dizer, reescrever a ideia daquele autor. Não é minha ideia, é dele, eu só escrevi de uma forma diferente. Usar tabelas ou imagens sem mencionar a origem. Eu leio eu vi um artigo, gostei daquela tabela com algumas informações, coloquei no meu trabalho a tabela. A tabela não é minha, eu tenho que dizer de onde ela veio, tá? Traduzir um texto estrangeiro e apresentar como sendo seu. Plágio. Cuidado, cuidado, cuidado. E existe o auto plágio também, né? É pegar um texto que você escreveu, que você publicou no artigo passado aí, e pegar o trecho, pum, e traduzir. Não, você tem que colocar a fonte é sua, então, entre parênteses, o seu nome também, tá? Muito cuidado com isso aí, certo? Bom, orientações agora para o trabalho final. Agora para o trabalho final. Esse trabalho vale 40 pontos. 40. Os outros três valem cada um 20 pontos. Esse vale 40 pontos. Então presta atenção que essa aqui é a última parte. Eu vou detalhar para que fique bem claro o que você vai ter que fazer. Ok? Bom, você vai ter que construir, vai ter que escrever um artigo científico. Ponto final. Tá? Esse artigo científico ele pode ser escrito, ele pode ser construído até com 3 autores, autoras. Ah, professor, posso escrever sozinho? Óbvio, lógico. Ah, eu posso escrever eu e mais um colega? Nós dois? Sim, evidente. Até 3 autores você pode construir, você pode escrever como trabalho final, valendo 40 pontos, um artigo científico, ok? Agora vamos lá. O que é que esse artigo científico vai ter? Eu estou lhe dando a estrutura básica de um artigo científico. A estrutura básica de um artigo científico ela deve ter o título, nome do autor ou dos autores, o resumo, as palavras-chave do trabalho, que vou explicar cada um desses itens, a introdução, o chamado desenvolvimento. Tem muita gente que coloca título, desenvolvimento e blá 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 blá. Eu não gosto muito, não é errado não, tá? Não é errado não, eu não gosto muito. Desenvolvimento é a seção. Aqui dentro eu vou ter algumas coisas. Isso chama-se desenvolvimento. Considerações finais, alguns chamam de conclusão, eu gosto de considerações finais, e as referências que não são bibliográficas. Não existe mais referências bibliográficas, é só
referências. E vou explicar isso, cada um deles rapidinho, para que fique bem claro para vocês, tá? Título. Bom, o que vocês vão ter que fazer? O tema é leitura. No título deverá conter o termo leitura. Isso tem que ter, tá? É uma exigência, digamos assim, uma obrigatoriedade, uma norma do professor Luiz Lapa para essa quarta atividade. Então você pode ter, eu vou citar aqui vários exemplos, e presta atenção, meu amigo, minha amiga, não é que tem que ser um desses temas, eu estou dando um exemplo, que qualquer que seja a temática que você queira escrever, o termo leitura tem que estar dentro. Leitura aqui, desenvolvimento da leitura em contextos, leitura e construção de, leitura no processo de ensino-aprendizagem, não importa qualquer que seja o tema, é você que vai escolher. Eu não estou dizendo que esses são obrigatórios, eu não disse isso, ouça bem esse vídeo, né? Mas eu estou dando uma ideia, mas o termo leitura tem que ter. Formação de professores e leitura, olha lá, leitura e ensino de geografia, tá? Leitura na escola, metodologias ativas da educação básica e leitura. Leitura e inteligência artificial, ou inteligência artificial na leitura crítica, qualquer coisa assim, mas tem que ter o termo leitura no título do seu artigo, ok? Bom, nome. É só botar o nome completo seu ou do seu grupo, do seu colega, da sua colega, ou no máximo três colegas no máximo, tá? Aí você coloca o nome e vai ter depois nas orientações o e-mail que você possa colocar, ok? E aí é claro que ao entregar esse trabalho, tem que ter na plataforma, no arquivo de todos os participantes da escrita, tá? O que é o resumo? Resumo para quem ainda tem dificuldade, para quem é chamado pesquisador iniciante, como eu sou me colocando, quando estou iniciando a escrita de um trabalho, eu me coloco no lugar de pesquisador iniciante. É um resumo, ele vai escrever, ele vai mostrar para quem ler esse resumo o que é que o seu trabalho tem. Ponto final. Ele não é de uma página, ele é pequeno. Depende das revistas, dos periódicos que a gente submete os nossos artigos, eles pedem um resumo com um quantitativo de palavras. Ponto final. Se você passar daquelas palavras, eles vão dizer, olha, o seu artigo não foi aceito, tá? Diferentemente da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado. Esse você pode caprichar no resumo e fazer o resumo de uma página inteira sem problema nenhum, ok? Bom, elementos essenciais de um resumo. O resumo ele deve contextualizar o tema. Ele deve dizer o que o tema significa, o que você vai estudar, os objetivos da pesquisa. E é bem rápido. Qual é a metodologia que você vai usar? É um método quantitativo de pesquisa? É um método qualitativo de pesquisa? Vai ser uma pesquisa feita por referências bibliográficas? Enfim, né? A metodologia, de que forma essa pesquisa vai acontecer. Os principais resultados que você encontrou nas leituras da sua pesquisa e quais são as contribuições do seu trabalho. Isso tem que estar no resumo. E bem rápido. É uma linha, 1,5, bem rápido para cada um desses tópicos aí, tá? Até porque um resumo, ele é um parágrafo único. Luiz Lapa, já peguei trabalhos de colegas cujo resumo eram 3 parágrafos. Um parágrafo, pulo uma linha, outro parágrafo. Não, resumo não é isso. Resumo é um parágrafo único. E ele deve ter entre 150 a 200 palavras, que é normalmente as normas em geral dos periódicos. Em geral. Repito que para um trabalho de dissertação ou de tese, não. Aí você pode tê-lo mais prolongado, mais esticado, tá? Impessoal, linguagem pessoal, já comentei antes. Nada de nós, nada de estamos, sabe? Nada de algo que se refira à questão do eu ou do nós. É sempre do ele, terceira pessoa, pessoal ou plural, tá? E
No resumo, não há citações. Não tem que dizer de acordo com Freire, blá blá blá. Não, isso não precisa ter. Você pode botar até só a ideia no resumo daquilo que você quis citar, mas não cite Freire. É isso que eu estou dizendo. E cuidado, ele é limitado mesmo, de 150 a 250 palavras. E já vou dando uma dica. O nosso resumo, ou o seu resumo para o seu artigo, ou o seu artigo em grupo, ele deverá ter no máximo 250 palavras com esses elementos que estão aí. Tá ok? Bom, então eu vou dar um exemplo agora. Nós estamos até aqui, opa, deixa eu voltar um pouquinho, das palavras-chave. As palavras-chave são termos que representam os principais conceitos do estudo. Então você não vai botar uma frase nem dizer alguma coisa que não faz sentido. Se eu estou falando sobre inteligência artificial, eu não vou botar como palavra-chave formação de professores. A não ser que eu tenha uma formação de professores por meio da inteligência artificial. Opa, aí é outra coisa, tá? O que deve conter nas palavras-chave? São aquelas palavras que, ao ler as palavras-chave, eu posso identificar o que é que o artigo vai tratar. Então, tem que ter uma coerência entre o título que eu apresentei, o que é que tem no resumo, e as palavras-chave vão dizer, olha, é sobre isso, é sobre aquilo, é sobre tal, ou termos ou palavras correlatas. Tá? Geralmente, uma quantidade recomendada nos periódicos é de 3 a 5 palavras-chave. Tem trabalhos, como cita aqui, aceitam 6, aceitam 7 palavras-chave, mas aí depende da revista que nós estamos submetendo esse trabalho. Ah, e como as nossas regras são pela BNT, e eu prezo muito, menino do céu, menino, como eu prezo muito, a gente seguir, respeitar regras, por exemplo, da BNT. Senão a gente fica tudo largado, tudo perdido. E eu não aprovo, não sou legal nesse ponto, não gosto, tá? Então, até a BNT tem regras de como a gente deve escrever um resumo ou as nossas palavras-chave, ok? Vamos lá. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Ah, olha o título: Mudanças Climáticas da Perspectiva de Estudantes. Nome do autor, eu ia botar até o meu, mas me senti assim, muito ousado em colocar o meu. Mas vamos lá. Olha esse resumo. Se você, ao ler com calma, leia com calma, leia com calma. Esse resumo tem todas aquelas características, aqueles elementos citados anteriormente. Esse artigo tem como objetivo analisar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Olha o método escrito aí, realizadas com estudantes de uma escola pública e tal, tal, tal. Os resultados indicam que aí, da pesquisa feita, eu botei aí alguns resultados. Aí, ó, reconhece os efeitos da mudança climática, porém, blá, 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 blá. Conclui-se que, aí eu jogo uma pequena consideração sobre o que eu pesquisei. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E se eu não me engano, eu não contei não. Olha, eu estou curioso agora. Mas eu acho que esse texto desse resumo que eu coloquei para vocês como exemplo, ele tem menos de 250 palavras. Tem menos de 250. Ok? Então não é impossível construir um resumo entre 150 a 250 e o nosso caso, o nosso trabalho é no máximo 250 palavras. Isso, palavras do resumo. E as minhas palavras-chave, por exemplo, eu citei aí uma, duas, três, quatro, cinco. Eu botei cinco. Mudanças climáticas, educação ambiental, ensino fundamental, consciência ecológica, sustentabilidade. Essas palavras-chave indicam tudo que está no resumo. Ou seja, indicam todo o meu artigo para quem for começar a ler, a introdução, o desenvolvimento, os resultados e tal. Vamos lá. Na sequência. Introdução. O que é introdução? É aquela parte, é a parte, a seção onde você, autor, vai apresentar o seu tema, vai justificar o porquê da sua pesquisa ser aquela com aquele tema e mostrar o que será investigado na introdução. Cuidado, fique bem atento. Na introdução, responde as perguntas sobre o que é o estudo que você está fazendo, por que ele é importante para você e para a sociedade e o que se pretende investigar na introdução. Estrutura de uma introdução. E essa estrutura, queridos, eu vou querer, eu
em que vocês construam, escrevam no trabalho de vocês é, essa estrutura aí, essas temáticas aí. Ou seja, vai contextualizar o tema, por quê daquele assunto, né? A questão central da pesquisa, que é o problema que você está escrevendo, o que você está pesquisando sobre isso, escrevendo sobre isso, explicar por que é importante aquele tema que você está descrevendo, que é a justificativa, o objetivo ou objetivos dentro da introdução. Eu estou na introdução, né? Um breve referencial teórico, não precisa se prolongar e colocar todo mundo que você pesquisou, não, tá? E que você leu, não precisa. Um breve referencial teórico, os mais importantes, e uma breve escrita sobre a metodologia, né? Qual é o tipo de pesquisa, qual é o tipo de abordagem, quais as amostras, quais os sujeitos que você irá pesquisar, se é que tem sujeitos, a não ser que seja uma referência bibliográfica. Ok? Essa estrutura vai conter no trabalho de vocês. Desenvolvimento é uma seção. Tem gente que coloca título. 1. Introdução, blá blá blá. 2. Desenvolvimento. Não tem nada dizendo que é errado, não, não é. Eu particularmente só acho muito feio. Eu, Luiz Lapa, minha opinião, ok? Pronto, falei. Eu, o desenvolvimento é aquela seção onde lá dentro eu vou colocar os temas que eu estou pesquisando, tá? É, é aquilo que eu estou investigando para poder ter como sustentação a minha escrita. Então eu dou um exemplo aí. Olha, um foi introdução, já falei anteriormente. E aí o desenvolvimento, eu posso botar, em vez de 2 desenvolvimento, eu coloco 2 fundamentação teórica. E dentro da fundamentação teórica, eu posso botar subtítulos, onde eu vou descrever, escrever, pesquisar, ler e pesquisar os conceitos e os autores que eu quero trabalhar, tá? Dentro do desenvolvimento tem a chamada metodologia, ou método de pesquisa, que é exatamente qual o procedimento que eu vou fazer, o que eu fiz naquela pesquisa, e também tem os resultados de discussão. Resultados de discussão significa o que é que eu encontrei, na pesquisa que eu fiz. Eu encontrei isso assim, se assado, eu começo a discutir aquilo que eu encontrei com base nos referenciais teóricos ou na fundamentação teórica que eu pesquisei, tá? Ora, como sugestão, pegue essa seção chamada desenvolvimento, tá? E divida em sessões, igual eu fiz aqui ao lado. Tanto que não tem aí nenhum nome escrito desenvolvimento. Da introdução, eu já passo para 2, fundamentação teórica, eu posso botar subseções, subtítulos aí dentro. A terceira, metodologia. A 4, resultados e discussões. Eu tenho um corpo do meu desenvolvimento. Porque os 5 são as contribuições finais, tá? Se eu não me engano, eu dei um exemplo aqui, ó. Ó, exemplo aqui, ó. Desculpa a falha. Exemplo aqui, olha. 2. Lembra que eu chamei 2 de fundamentação teórica? Aí, dependendo do meu estudo, lembra que o resumo eu falava sobre mudanças climáticas? Aí eu botei dentro do 2, fundamentação teórica, eu botei um 2.1, um subtítulo, mudanças climáticas, conceitos e definições. Aí eu começo a falar. As mudanças climáticas referem-se blá 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 blá. Aí eu construo um texto sobre mudanças climáticas, conceitos e definições com as citações dos respectivos autores, até porque eu não sou autor de nenhuma teoria sobre mudança climática. Subtema 2.2. Falo sobre os impactos das mudanças climáticas no meio ambiente. Faço outra descrição sobre esse subtema que está dentro da fundamentação teórica. E, por exemplo, é só um exemplo que eu estou dando, é somente um exemplo que eu estou dando aqui, 2.3, eu peguei e resolvi colocar educação ambiental e mudanças climáticas e vou descrever sobre isso. Entendeu? Então, esse é um exemplo da sessão, isso é uma sessão chamada desenvolvimento de um trabalho, tanto de dissertação de mestrado, como tese de doutorado, como TCC, conclusão de curso e para a escrita de artigos científicos e acadêmicos. Ok, pessoal? Bom, considerações finais.
ela as considerações finais são aquela parte do artigo em que eu vou é, fechar a pesquisa. Eu posso retomar os principais resultados que eu encontrei. Eu posso citar algumas contribuições daquele meu estudo, tá? É tanto que eu posso, aí olha a dica para vocês. Deve conter nas considerações uma síntese daquilo que eu encontrei, limitações da pesquisa, eu posso sugerir futuras pesquisas. Agora, o que é que eu não posso colocar nas considerações? Eu não posso colocar novos resultados. Novos resultados, tá? Aproveitar as considerações e botar uma coisa que não existe lá nos resultados, lá na metodologia, lá no corpo do desenvolvimento. Então, eu não posso colocar nas considerações algo novo, trazer algo novo, inédito, com novos autores ou alguma coisa desse sentido. Não, isso é errado, isso não deve estar aqui nas considerações. Eu já peguei muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho de dissertação ou de tese, onde eu vou lá nas considerações e o colega começa a apresentar resultado interessante. Aí eu oriento, fulano, não é aqui que isso aqui deve estar. Risco, fala, isso aqui deve estar numa outra sessão anterior às considerações finais, entendeu? Não deve se colocar nesse ambiente, nesse espaço, novos resultados ou qualquer que seja. Eu posso citar alguns resultados. Também não vou escrever todos os resultados, porque você vai estar repetindo tudo que você colocou anteriormente. Essa não é a função dessa sessão. Aqui, referências. Cuidado, 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 tá? As referências, ela é uma lista organizada de todas as obras que foram citadas no texto. No texto. As principais normas de padronização de citação de obras, elas são a ABNT e a APA. A APA, em particular, a APA ela está mais presente em pesquisas da psicologia, tá? Quando é uma revista a nível internacional, ela pega a APA, mesmo sendo ligada à educação. Ela pega pelas normas da APA, que tem um pouco de diferença das nossas normas ABNT no Brasil, tá? No Brasil. Elas vão mostrar quem é que escreveu, quer dizer, quem que eu pesquisei e coloquei, tá? Agora, muito cuidado com isso aqui. Eu só vou colocar nas referências toda a obra que estão citadas, que foram citadas no corpo do texto. Eu jogo nas referências. E tudo que está nas referências, eu devo ter citado no texto. Eu tenho encontrado colegas, eu vou dar aqui a dica para que você não caia nesse mesmo erro. E o erro talvez seja por falta de experiência, não é? Você leu, eu li lá um trabalho, eu peguei um texto, achei o texto muito interessante, eu estou lendo um texto. Poxa, gostei desse texto aqui. Aí eu não coloquei no corpo do meu artigo sobre esse texto, mas lá nas referências eu coloquei o nome do autor, Zé da Silva. Aí eu vou lá no corpo, cadê Zé da Silva? Cadê? Ele não citou Zé da Silva, mas ele colocou lá nas referências o nome Zé da Silva. Não pode, é proibido mesmo. É proibido pelas normas da BNT. Só deve constar nas referências aqueles nomes que estão no corpo do texto e, consequentemente, se estão no corpo do texto, eu devo tê-los nas referências, tá? Não posso esquecê-lo, viu? O que não fazer? Acabei de citar, tá? De não ter aquelas obras que não foram citadas. E não misturar, por exemplo, regras da BNT com regras da APA. Eu vou colocar aqui um exemplo para você. Por exemplo, olha lá. Olha esses três exemplos de referências da MNB. Se eu pegar um livro, eu tenho que colocar o sobrenome, o nome inicial, o título do livro, se tiver subtítulo, edição, local, editor e ano. Então, por exemplo, eu dei aí Freire, Paulo. Aliás, pela BNT, nós podemos colocar o nome, fora o sobrenome, que é por extenso, todo, o restante dos nomes, eles podem vir abreviados também. Em vez de botar Paulo, eu posso botar só o P, tá? O nome do livro, a edição, o local
e o ano. Se eu pegar um trabalho de um artigo científico, é o segundo caso aí, de um artigo científico, mesma coisa, o sobrenome, os nomes iniciais, o título do artigo, o título do periódico da revista que eu pesquisei, o volume e o número, as páginas e o ano. Então vamos pegar um autor muito famoso de metodologias científicas, que é o Gil, Antônio Carlos Gil. Então é Gil, vírgula. Eu posso botar Antônio Carlos ou só A.C. abreviado também, tá? O nome do artigo, métodos e técnicas de pesquisa social, revista X, revista que eu peguei lá, né? Tá? Revista tal, foi o volume 10, foi o número 2, a página desse artigo ele está entre a página 45 e 60 e o ano 2008. Nós encontramos tudo isso nos artigos. Quando nós pesquisamos um artigo, e eu gosto demais, prefiro muito mais artigo científico, minha preferência, tá? Do que alguns livros, né? Porque os artigos eles são por vezes mais atualizados, então eles têm alguma coisa a mais que os próprios livros talvez não aprofundaram. Então os próprios artigos, quando eu pesquiso, já tem lá tudo lá. Tem um título, tem a revista que eu peguei, tem um volume, tem um número da edição dessa revista e as páginas dentro da revista, a página em que eu peguei esse autor, tá? E o mesmo serve para capítulo de livro, ok? Bom, olha exemplos diferentes. Eu peguei o Paulo Freire e o Antônio Carlos Gil. Dá para você notar uma diferença básica escrita aí nesses dois? De Freire tem um jeito ou Freire de outro jeito. Olha ali. Dá para você perceber a diferença? Mesma coisa eu coloquei para o Gil. A mesma coisa, tá? O primeiro exemplo é Gil A.C. que é Antônio Carlos, método, revista, tal, página e o ano. Ou pode aparecer Gil, a mesma coisa, o ano vem antes. Nota que nos dois casos os anos vêm antes e não no final da citação. Bom, por que essas diferenças? No primeiro caso, o ano sempre no final da referência é o nosso caso a BNT. E quando o ano vem antes do nome do trabalho, vem logo depois do autor, aí, Paulo Freire ou Freire Paulo, 1996, entre parênteses. O caso do Gil, Antônio Carlos, entre parênteses, 2008, o ano. É diferente da BNT, é da APA. A APA é a Association Psychology, enfim, é uma nomenclatura em inglês americana, norte-americana, que trata exclusivamente, muito mais por vezes, de estudos em psicologia. Repito que esse estudo foi em educação, mas publicado numa revista internacional, por vezes elas exigem as normas da APA. Mas como nós estamos no Brasil, as nossas normas são ABNT, então não confunda, não confunda. Eu tive um aluno que falou assim, ele botou tudo errado, todas as referências erradas, e botou o nome logo, o ano logo depois do nome. Eu falei, fulano, não é assim, a BNT, o ano é o final. Ah, professor, mas quando eu pesquisei em artigos, eu vi que estava desse jeito. Falei, então, corrija. O cara que você pegou fez errado. Ou talvez a revista seja uma revista cuja a regra daquela revista que você pegou tenha sido normas da APA, ponto. Mas quando você está pela BNT, eu devo pegar os registros, mesmo que eu tenha o nome do autor e logo depois do nome o ano e colocá-lo no final, porque nós estamos pela ABNT, ok? Bom, nas referências deve estar em ordem alfabética os nomes, tá? Pelo sobrenome em ordem alfabética, alinhado à esquerda, não tem alinhamento tipo um parágrafo, tá? Espaçamento é simples e uma linha em branco entre os nomes, ok? Apenas obras citadas ao longo do texto, tá bom? Vamos lá. Tenho novidade, estamos acabando, já estou acabando. Ufa, paciência, paciência, estamos. Me aguente um pouquinho só. Tem uma novidade, e essa novidade ela é um extra para vocês. É um extra. Ou seja, o que é que eu proponho? A proposta é a seguinte para vocês: que o artigo de vocês, caso queiram,
Isso não está dentro da atividade valendo 40 pontos. 40 pontos é mandar um artigo para mim com aqueles elementos estruturais. Ponto final, dentro daquelas regras, tá? Tá muito bem escrito lá na seção da plataforma Orientações da quarta atividade. Mas o que eu trago de extra, de novidade, é caso você queira, ou vocês, grupo, caso vocês queiram pegar o artigo de vocês e submeter a uma revista, a um periódico, eu já contactei com a revista e essa revista vai lançar uma edição especial com todos os trabalhos para quem quiser, tá? Para quem quiser participar desta coletânea, eu já fiz esse contato com uma revista e ela diz que, tendo esses artigos, ela constrói uma edição especial com esse livro eletrônico apenas com os artigos de vocês, alunos da Leonardo da Vinci, tá? Alunos cuja temática é leitura, que é o trabalho de vocês. É alguma coisa com leitura. Tem que ter o termo leitura no meio. O título é esse, tá? Então essa edição especial vai ser sobre leitura, leituras ou leitura, enfim. Mas os trabalhos de vocês para aquele que quiser, que tiver vontade de ser, de ter. Isso aí é coisa extra. Não vale mais do que 40 pontos, não. É extra. E nem vale os 40 pontos. Está fora dos 40 pontos. Está fora. É um extra, tá? Quiser publicar esse artigo em uma revista, ela vai construir uma edição especial com os artigos sobre leitura de vocês, alunos da universidade, ok? Bom, adoro esse momento final nosso de descontração. Eu achei essa charge maravilhosa. O que é que a tecla Ctrl C, né? Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Ela ficou surpresa com o aparecimento das ideias. Essa lâmpadazinha, né? É a ideia. Então, oi, sumida! Ou seja, as ideias estão sumindo. Nós não estamos escrevendo mais. Nós não estamos nos dando o direito de errar. Para no erro corrigirmos e seguirmos o fluxo do caminho correto e sermos leitores críticos. E se somos leitores críticos, consequentemente, nós seremos sim escritores críticos conosco mesmo. Então, não deixemos que as nossas ideias sumam. Não façam isso, ok? Meus queridos e queridas, muito obrigado por mais essa temporada com o professor Luiz Lapa, cujo o título da disciplina é leitura crítica, e essa última aula eu dei um foco em particular na produção acadêmica, ok? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, como muitos de vocês estão fazendo, e a gente vai trocando aí uma figurinha ao longo dessa caminhada, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe, muita saúde a todos e muito estudo, estudo, leitura, leitura e escrita. Vamos gerar conhecimento. Tchau, tchau.